Matheus, é, na verdade, gente, Oi, todo mundo, tava oi. pensando aqui Hum. de a gente já começar falando e tal, e aí eu deixo gravado o pessoal que não puder ver depois, e aí mando lá no grupo. Pode ser, Matheus? Começar te apresentando, na verdade, assim. Pode ser sim. Então, gente, mais pra Isabela e pra Poliana, assim, que eu sei que o Aron já conhece o Matheus. O Matheus, ele é formado em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei e atua dentro da clínica psicanalítica e tem uma proposta de mestrado dentro do tema sobre a psicanálise e o racismo. Daí eu convidei ele para falar um pouco para a gente sobre o projeto e sobre algumas ideias dele, que acho que tem muito a ver com o nosso grupo, se tratar de um grupo que está debatendo assim, psicanálise, marxismo e principalmente política, acho que dentro desse campo. Então é isso, passar a palavra para o Matheus. Por favor, Matheus. Obrigado. O Aruan e o João, né, já vão estar familiarizados com essa fala. Foi uma fala que eu apresentei ali no encontro que a gente teve do Freud Quebradas. E é uma fala adaptada do meu projeto de mestrado, né, que eu não vou poder trazer ele por completo aqui, né, mas a gente pode debater ele um pouco, porque além do embasamento ali teórico que a gente vai discutir um pouco, né, ele se embasa bastante, né, intensamente na questão da política pública no Brasil, né, e como também estão atuando os profissionais, né, nessas políticas públicas também, né, inclusive os profissionais de psicanálise, né, que estão nessa rede, principalmente aqui em Belo Horizonte. Então, né, se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser pausar, por favor, né, enquanto eu estiver falando, pode entrar, se quiser fazer um comentário também, não sei se é necessariamente uma pergunta, pode ser um comentário, um complemento. Eu vou estar com o texto aqui, né, eu vou fazer uma leitura sobre ele, mas a gente pode ir parando, né, na verdade até preferível que a gente vá parando para a gente conversando um pouquinho, tá bem? Então vamos lá então, né. Ao contrário do que a gente é levado a acreditar, a construção de questões sobre a teoria e prática psicanalítica que se vê compromissada com o sofrimento psíquico decorrente da, dominação de uma hegemonia branca sobre os povos não brancos, em especial os negros, não é algo recente na história da psicanálise. Né? O racismo e seus impactos na sua subjetividade já são pautas de trabalhos e estudos desde a segunda metade do século passado, por diversos autores negros, sejam eles nacionais ou internacionais. Que a gente fale um pouco sobre esses autores. Né? A gente tem a Virginia Bicudo, que, embora não tenha nenhuma das suas obras, né, focadas na investigação da raça e do racismo e seus efeitos na subjetividade do sujeito, foi, né, em 1945, a primeira mulher brasileira a se tornar uma psicanalista sem ser do meio médico, né, porque ela tem uma formação enquanto socióloga, né, sendo fundamental no início da construção de uma psicanálise que se diga brasileira. Né. A gente tem aqui também a Neuza Souza Santos, que em 1983 com sua tese de mestrado Tornar-se Negro, né, que acabou virando um livro depois, inaugura no Brasil a discussão sobre raça e racismo na subjetividade do sujeito e também como objeto de estudo, né, pertencente ao escopo da psicanálise, o que pelo menos deveria ser. Né. E aí temos de autores internacionais, a gente pode mencionar o mais conhecido atualmente, que é o Franz Fanon, né, um martinico latino-americano que em 52, e com apenas 27 anos, né, lança sua tese de mestrado, também conhecido, né, como Pele Negra e Máscaras Brancas, né, que é uma resposta à psicanálise freudiana e que se propõe também a questionar seus fundamentos quando articulados com a experiência negra e o próprio negro, né? E, inclusive, tem até eu até tinha comentado com o João sobre, né, o Fanon, que ele tem o Condenados da Terra, que, apesar de ter uma continuidade nos seus pensamentos ali psicanalíticos, é um livro muito mais de teoria marxista, né, tentando até mesmo atualizar algumas questões do marxismo, ou então também, né, articular isso com a questão da raça, e eu acho que, né, futuramente, se a gente, né, puder dar continuidade, a gente podia, não sei se vocês já leram, mas a gente pode também dar uma passada de leitura sobre eles, né, sobre esse Esse é caso. ótimo, inclusive. Deixar até esse Eu acho ponto que, aí gravado e fomentar isso mesmo. Acho importantíssimo isso. inclusive, que ele tá, assim como o Pele Negra, ele está começando a ficar mais popularizado agora, então está tendo vai ter um relançamento de edição nova, então, querendo ou não, tá com melhores traduções, então a gente pode também se debruçar sobre isso, porque é um livro muito bom e muito marxista, né? Então acho que seria legal articular esse autor também, que apesar de ter, né, não ter sido ganhado o título de psicanalista, porque ele era psiquiatra, né? Mas ele também estudou muito a psicanálise, né?
E também a gente pode também, falar sobre a Gada Quilomba, que é uma jovem portuguesa, inclusive nossa contemporânea, né? Ela ainda está viva, está produzindo ainda, né? E que após se encontrar com os escritos fanonianos, ela inicia seu trabalho em articular o racismo cotidiano, né, e seus funcionamentos através da ótica psicanalítica, né? Contribuições de Freud, Lacan, etc. Porém, a contribuição desses autores, tão importantes na construção de uma psicanálise outra, né, são renegados não só pela comunidade científica, como também pelo meio psicanalítico. Suas obras são delegadas a um lugar de estudos nichados, né, já que o que se argumenta, né, e como aponta a própria Grada Klomba, é que esses trabalhos são sempre de cunho subjetivado, né, e de cunho pessoal, como se de alguma forma isso diminuísse o valor e o impacto dessas importantes contribuições. No meio psicanalítico especificamente, a grande preocupação é que esses estudos e práticas tomem viés identitários e impossibilitem o trabalho e análise. Ao invés de existir um investimento no estudo de psiquese de sujeitos não brancos, para que se possa, né, avaliar os efeitos da raça e do racismo no sujeito, avançando dessa forma com a clínica, ao que parece, o meio psicanalítico prefere se fechar em ecos de produção, né, de conhecimento, né, onde não há um real avanço no campo. Né, e esse termo, né, de ecos de produção, realmente, Lacan já falava lá em meus escritos, né, na década de 60 mais ou menos ali, onde ele percebia que aqueles psicanalistas daquela época já começavam a não sei se esse termo existe, mas se auto-repetir quase, né? Quase um autoplágio, ficando só em questões que a psicanálise já tinha se trabalhado, né? Questões, por exemplo, do encontro sexual, e não se aventurava em outras áreas, né? E para falar, não falava que isso era um modo de manter a psicanálise num modo seguro ali, onde, né, não se arriscava, não se dizia, por exemplo, ser faltante, né? Não se permitia ser faltante, né? Porém, para que a gente possa avançar na discussão sobre a omissão da questão racial dentro da construção da psicanálise, a gente precisa entender também qual que é o lugar da questão racial para a construção subjetiva do sujeito. Né? Dessa forma, a gente vai precisar retornar alguns conceitos, né? Dentre eles, o do inconsciente e identidade, desenvolvidos por Lacan, né? A partir da obra de Freud, como vocês bem sabem. Né? Para Lacan, a constituição do inconsciente está pelo discurso do outro, e a sua inauguração se dá através de um significado puro, responsável por marcar a divisão inicial do sujeito, o que a gente costuma chamar de S1. Né? Dessa forma, o inconsciente passa a ser entendido como estruturado, enquanto uma linguagem, com significado sendo as bases dos pilares dessa estrutura. Ou seja, o sujeito não nasce sujeito, mas é fundado quando adentra a linguagem. Como toda linguagem é desenvolvida por meio de códigos linguísticos, isso também se mostrará o caso do inconsciente, que se desenvolverá por uma codificação específica, denominada então cadeia significante, ou seja, S1 vai se articular com S2, e esse S1 vai se articular com S3, S2 com S3 e por aí vai, né, articular, fazendo girar essa cadeia significante. O contexto social do sujeito, então, vai lhe atribuir um traço ou traços, né, que o nomeie, né, ou que também o sujeito pode acabar mais adiante em sua vida, né, perceber em algum grupo algo que o captura, né, que faça se perceber dentro desse grupo também. Né. Para Lacan, essa nomeação do outro, ou a partir de si mesmo, né, é o processo de construção de identidade, pois através dela que o traço concedido ao sujeito poderá gerar um sentido discursivo para ele. Qualquer pessoa, então, pode assumir qualquer posição identitária que seja uma questão de raça, de sexualidade, de identidade, de gênero, né, de classe, de qualquer adjetivo possível ali, né, desde que produza esse sentido discursivo. Mas para que não haja uma estagnação do sujeito nesse traço, né, e para que não se feche uma produção imaginária, ou seja, né, vincular um signo estático, né, é preciso que o traço se relacione com demais significantes, de forma pareada, né, e faça circular a cadeia, como a gente falou anteriormente, né, movendo esse traço então, imaginário, signo, né, enquanto estático, para o registro simbólico, enquanto significante, que diz algo do sujeito, para outro sujeito também. A identificação, então, opera em um nível simbólico, em relação com a posição do outro, a quem o sujeito refere o seu desejo. Essa identificação é construída a partir de um traço que passa a operar como significante e registra a entrada do sujeito na linguagem, ocupando ali, como já falou, a posição de significante mestre, né, ou seja, o S1. Dessa forma, o sujeito inconsciente da qual Lacan fala é fundado na sua relação com o outro. É através do outro que a linguagem é transmitida e é no outro também que ele é colocado frente ao seu desejo e pode, né, mais adiante, se diferenciar no seu processo. Seja qual for o significante mestre do sujeito, seu S1, a sua identificação irá ser construída a partir das interações que os significantes fazem entre si, que permitem que a cadeia significante circule de maneira singular. Como a gente viu, né, muitos desses significantes são atribuídos ao sujeito por ele próprio ou pelos seus laços sociais.
notoriamente reconhecida pela psicanálise de forma geral, a diferença sexual marca o sujeito subjetivamente, imprimindo nele, né, seus desdobramentos. Esses traços, né, barras significantes são elaborações pela via discursiva que visam dar algum sentido possível às relações humanas e às pessoas. O que se propõe é que talvez também o traço barra significante raça, enquanto um elemento de construção de identidade que diferencia o sujeito em meio à sociedade, também possa produzir significativos efeitos subjetivos no sujeito. Assim, então, a gente passa a tomar a raça enquanto produto sociológico, resultado de um processo de colonização que não cessa de se fazer presente. Quilombo nos apresenta a colonização, igualando a um trauma freudiano, ou seja, um elemento do passado, mas que se presentifica na subjetividade através da atualização do racismo no cotidiano. Né? Assim como o trauma freudiano era algo que acontecia no passado e só podia ser percebido como trauma, né, no presente, a partir da rememoração, né, que é o que Freud propõe, a Gada vai falar que o racismo também opera nessa mesma via, se mostrando então como um trauma também. Neuza, né, a Neuza Santos Souza, ela vai propor que, ao reconhecer a raça como um mecanismo utilizado nos processos colonizatórios, sobretudo no Brasil, com o propósito de manter os modelos de dominação e diferenciação, né, sejam eles simbólicos, imaginários e materiais, reconhece que se cria, então, uma ideologia decorrente desse traço barra significante que fora criado, né, que é o que a gente pode chamar propriamente do racismo. Né. E sou levado, né, a acordar com alguns autores quando eles demarcam que a raça encontra um significante e o racismo como um discurso decorrente desse significante, ou seja, não mais a raça é vista enquanto um fator biológico do ser humano, mas como um produto criado, né, em um determinado tempo e espaço com a função de definir as classificações hierárquicas que mantêm, né, que marcam a diferença na organização das sociedades humanas e, claro, na sociedade brasileira. Denominar a raça enquanto discurso permite que qualquer tentativa de fundamentar a raça por critérios da genética se mostrem insustentáveis, ao mesmo tempo em que denuncia o racismo enquanto produto final das grandes fábricas colonizadoras. E aí, né, como vai argumentar falando a Neuza, nos processos de dominação de sociedades colonizadas, a diferença é utilizada como ferramenta para a exclusão e classificação dentro da estrutura social. Contudo, a gente precisa marcar que a diferença de cor, né, per si, né, não é discriminatória. Ela passa a ser quando as sociedades brancas lançam mão do seu uso imaginário e simbólico da diferença como justificativo de uma suposta inferioridade moral, biológica e intelectual. A diferença enquanto instrumento de desigualdade e dominação só tem validade quando inseridos na lógica colonial, né, e capitalista de dominação. Não sem motivo, Fanon e Aneuza discorrem em suas obras excessivamente sobre como o negro só passa a existir na categoria negro quando ele é colocado num espaço diferente no contato com as sociedades e sujeitos brancos. Matheus, só fazer um comentário sobre isso, assim. No último encontro, a gente estava lendo o livro Realismo Capitalista, um capítulo 2 dele, do Mark Fisher. Daí é um capítulo que fala muito sobre a questão da ideologia, né? E como que ela funciona exatamente como uma forma de naturalização de coisas que não são naturais, assim, por si. Então, quando você fala dessa diferença, parece que essa diferença ela só passa a valer como um instrumento colonial, assim, a partir do momento que ela é cooptada por um discurso que diz dessa inferioridade, né? Assim, e aí eu acho que é muito importante essa crítica até às próprias ciências, né? Que fizeram parte disso também, né? Com a questão da frenologia, por exemplo, esse tipo de coisa, assim, essas pseudociências que aparecem exatamente para uma tentativa de naturalizar a diferença como uma coisa ruim, assim, né? Como um critério de inferioridade, tudo dentro do sistema capitalista, né? Que tem tudo a ver com o colonialismo e tudo mais. Exatamente, né? E principalmente, né, por só fazer sentido nessa lógica, é que, por exemplo, a gente não pode pensar, por exemplo, mas no Egito Antigo as pessoas também escravizavam outras nações e tudo mais, né? Mas essa relação de escravização, naquele contexto, dizia mais sobre uma posição de ganho de guerra, por conta de serem grupos rivais, muito mais a favor disso, com uma manutenção desse poder sobre esse outro grupo, mas não marcado pela diferença em si, né? O que isso quer dizer em termos materiais, assim, né? A escravidão, nesse tempo, através, né, da conquista de um povo sobre outros, dava encontro de guerra, material de guerra, era uma expressão material do ganho da guerra, né? Enquanto
né? A raça é usada como justificativa para uma metáfora sobre uma suposta diferença, né? Sobre uma suposta inferioridade. E isso, em termos materiais, não se mantém. Por quê? A raça em si não diz nada sobre essa inferioridade, né? Se você for ver em termos genéticos, né? Seja ele, qual critério for usado, qual critério, né? No caso biológico, for usado, nenhum deles justifica, né, o racismo ou essa diferenciação, essa discriminação enquanto uma produção material, é uma produção de discurso, de ideologia, como você falou, né? E precisa pensar que ideologia não é somente, né, não está ligado somente a dominante, a gente estuda ela enquanto ideologia porque ela é justamente a dominante, mas tem outras demais ideologias que a gente pode conversar sobre, né? E a ideologia do racismo, ela nasce como um apêndice do capitalismo, mas que depois passa a trabalhar tanto em comunhão, né, em mútuo ali, favorecimento, que a ideologia do racismo e a ideologia do capitalismo, eles passam a ser um só hoje em dia, né? E é por isso que a gente fala sobre, né, uma luta anticapitalista, né, uma luta seja ela socialista, comunista e tudo mais, ela necessariamente tem que ser anticapitalista, porque os dois discursos precisam um do outro para se manter. Justamente para os meios de produções. No capitalismo, por exemplo, utilizar de mão de obra, né, de pessoas não brancas, sem que haja qualquer mínimo como é que eu vou falar? Efeitos de solidariedade pelas pessoas brancas, por exemplo. Uhum. Então, quando a gente fala sobre, né, sei lá, pessoas sendo escravizadas, né? Porque quando a gente fala termos, né, como trabalho análogo à escravidão, é escravidão. Não tem trabalho análogo à escravidão, é escravidão, né? E aí, quando a gente fala isso e não há uma produção de compadecimento, pelo menos, né, ao menos pena, né, mesmo pena não é produzido, porque pela diferença é levado a acreditar-se que esses povos meio que talvez mereçam estar daquela forma, né? Sendo que não é por aí. É assim, como uma certa, assim, as coisas são como são, né? E não tem nada que a gente pode fazer, né, também. Assim. Exato. Né? Essa naturalização é a pior e a mais perigosa, né? Uhum. Porque assim como um dia se naturalizou, por exemplo, que mulheres são mais frágeis que homens, naturalizou-se também que negros ou pessoas não brancas de forma geral têm certas inferioridades a pessoas brancas, né? Uhum. Mas que isso não se mantém de forma material, né? Assim como, por exemplo, né, naturalizou-se que não há uma alternativa, né, ao molde de produção capitalista que a gente tem hoje em dia, né? Porque também se naturalizou, né? Eu vi isso e eu acho que deixa eu comentar, né, de um pensador de pensamento, de leitor, né, de textos revolucionários, né, que falava sobre como um dia, né, a monarquia também, né, o poder divino concedido aos monarcas também foi algo impensável de se mudar, né, justamente por vir de uma estrutura divina, né. Talvez seja preciso também analisar essa estrutura que é tão metafórica, tão abstrata e mesmo assim tem suas produções materiais, né, só como ela também um dia, né, no caso atualmente, a gente passou a pensar que ela seria impossível de substituir, mas Exato. Ela foi colocada. Exato. Pode falar, Luan, você ia falar alguma coisa? Eu ia fazer só um comentário, assim, porque eu inclusive quero sair, mas eu queria deixar aqui uma coisa que eu lembrei da última conversa que a gente teve no Freud, assim, que foi uma pergunta que a Dani Viola fez, e eu gostei muito da pergunta, assim, que era sobre o ponto da letra, né, para esse debate, assim. Eu não sei se o Matheus chegou a... Acabou que a gente não teve muito tempo, né, Matheus? A verdade é essa, assim, para poder conversar sobre essas coisas, assim. Mas eu acho que até essas conversas que vocês estão trazendo nos coloca um pouco nesse ponto onde existe algum salto, né, na própria teoria lacaniana, onde a gente também tem que tratar o campo do simbólico, né, assim. Então essa construção que você traz, né, da própria cadeia de significante, né, assim, a gente poderia pensar que hoje a gente tem muito mais recurso do que quando o Freud pensava em só redesenhar, né, essa noção significante e tudo mais, de como que a gente pode usar desse campo do real, né, assim, dessa coisa do ato, dessa coisa, enfim, de algum tipo de outro elemento para poder tratar esse campo do simbólico, né, assim. E aí, enquanto vocês falavam isso, eu pensava nisso, eu lembrei um pouco dessa pergunta da Dani, né, porque em alguma medida a letra seria um pouco dessa inscrição pré-significante, né, vamos pensar assim, e que
sendo essa inscrição pré-significante, né, a gente deslocaria ela do lugar do significante, do simbólico, para um lugar do gozo, do real, né, assim, em alguma medida mais associada a essa postura do ato, né, assim. E talvez, eu pensei aqui, em tomar o ato também como trabalho, né, assim. Então, talvez essa posição da postura militante, né, dos rompimentos, igual você disse, a queda dos monarcas, enfim, todo tipo de transformação é muito uma tratativa do simbólico pela via do real, né, assim. Então, não sei, eu fiquei pensando nisso, assim, de como será que a gente poderia tomar, né, essas significâncias, né, assim, próprio como mulher, como a negritude e tal, não só no campo, né, assim, do simbólico, mas talvez nessa primeira inscrição também um pouco pré-significante, né, assim, de algum tipo de transmissão que pudesse aparecer ali, né, assim, nesse campo da letra, para também isso aparecer, né, também isso, vamos dizer assim, surgir num campo de um ato, né, assim, num campo de um tratamento do real, daquilo que de fato não pode aparecer só pela via da linguagem, né. Sei, eu lembrei dessa pergunta da Dani que veio à minha cabeça, eu falei assim, caramba, eu acho que é um debate difícil, mas parece que tem muita coisa para ser feita, assim, nesse campo também, né. Sim, e aí, retomando até mesmo o que eu falei com ela lá, né, rapidamente, porque você falou que tem que sair, mas passando rapidamente, eu falei lá, né, que essa questão ainda hoje da raça passa pelo significante justamente pela definição do significante, que é essa questão de um sentido criado, né, através desses laços, né, que tem uma produção de sentido discursivo, ou seja, está na relação, né, entre os sujeitos, né. Mas que, se a gente for levar na consideração da letra, né, enquanto um pré-significante, né, um próprio significante, concordo, né, mas é uma operação que a gente precisa talvez começar a fazer enquanto ato também, né, para as futuras gerações, porque agora que a gente já está aqui fundado, né, inserido nessa lógica, né, nessa lógica de discurso, nessa lógica da ideologia racista, por exemplo, né, o que a gente pode fazer é tentar desconstruir as ligações, os sentidos discursivos que foram forjados, né, a partir das interações, né, atravessadas pela questão da raça, né, mas que a gente pode, talvez para as futuras gerações, sim, construir isso enquanto uma letra, né, para que uma outra forma de se relacionar com a raça possa ser criado para esses outros sujeitos que estão vindo aí a povoar esse mundo, assim, né. Mas, querendo ou não, como a gente tá, assim como a gente está fundado, né, pela diferença sexual, né, tem esse dobramento que é anterior à nossa fundação enquanto sujeito, né, a raça também, de certa forma, vai ter esse ponto de partida, entende? Então, mas é uma visão interessante de ver essa questão da letra, né, desse pré-significante, e também como uma atuação, um ato, né, um comportamento, né, uma questão que passa para além do simbólico, querendo ou não, né, se eu estou falando aqui que a ideologia dominante ela também domina, né, os meios de construção simbólica e imaginária, né, atuar pelo simbólico talvez não seja a melhor via, talvez realmente pelo real ali seja o caminho para as futuras gerações, para que a gente consiga alterar isso também em termos realmente de relação, né, do sujeito com a raça. Né. Gostei da pontuação, acho que é uma boa mesmo, e realmente tem muita coisa para falar. Né, é uma pergunta que, assim como eu falei para ela lá, né, e aqui também querendo não, você já está tendo que partir daqui a pouco, né, é muito pouco tempo para muita coisa que para se pensar, né, o que poderia ser feito em termos, né, concretos, né, viáveis, né, para a gente também não ficar só no discurso de que a gente precisa fazer alguma coisa, precisa fazer uma coisa, mas o que a gente precisa fazer? Vamos debater, vamos pensar, né, como colocar isso em termos de ato também, né. Vou continuar aqui então, um pouquinho, aí de novo, pode parar, por favor, tá? É necessário marcar que nem todos os sujeitos que procurem a clínica ou as instituições de saúde mental, né, irão trazer em seu discurso as marcas do registro significante racial, ou, não, ou pelo menos não de maneira tão direta e clara. Qualquer tipo de tentativa de generalização da subjetividade humana escapa dos canais. Contudo, é imperativo que os efeitos do traço racial irão ramificar na estrutura do sujeito e que, de determinada maneira, podem se fazer presentes em seu discurso durante a análise. Como já dito, os significantes são elementos que se articulam em sua correspondência, não é da ordem do sentido e do significado. Quando o significante aparece em análise e é capturado pela escuta do analista e por ele interpretado, ele passa a representar um dizer do sujeito, por meio dos atos falhos, metáforas, xistos, metonímios, silêncio, entre outros que a cadeia significante pode circular e o sujeito do desejo pode enunciar. Assim, enquanto analista, é preciso fundamentar a escuta para que o significante racial não deixe de ser considerado durante a produção discursiva, uma vez que as consequências desse traço na cadeia significante podem se exemplificar através das manifestações de auto-ódio,
dissociação, negação, mas também nas suas construções e manutenção de relações de apoio, amizade ou amorosa, entre outras. Não há espaço na construção de uma clínica psicanalítica atual para o desprezo por esse importante material simbólico, né? Pelo contrário, o que era o homem negro, né? Já perguntava o Fanon, né? E ele questionou não só a posição do negro enquanto sujeito que pode e deve falar sobre o seu desejo, mas também a posição de quem se põe a ouvir o que se quer dizer. Você acha que a psicanálise, né, é pautada pelo compromisso com o sujeito do inconsciente e seu desejo, e se ambos são atravessados pelo significante racial, como é possível não caber na clínica um discurso do sujeito que se relaciona com raça e o racismo? Né? E como seria a posição do analista diante dessa escuta que pretende ouvir o significante racial? E aí seria essa a minha questão do projeto do mestrado, né? Como é que é a posição do analista? A gente vai falar um pouco, depois a gente pode voltar a debater. Ao contrário do que se imagina, né, a relação, e vocês também já sabem um pouco disso, não é a dois, né, analista e analisando, mas sim em um 2 mais 1, sendo a terceira cadeira ocupada pelo outro da linguagem. E uma análise entre o analista e o analisante ao inconsciente, que se materializa pelo texto do discurso do sujeito, e também nas intervenções e atos do analista. Ou seja, o analista precisa se ausentar da própria condição do sujeito para ocupar o lugar de objeto da descrença no dispositivo analítico, viabilizando a manifestação do inconsciente do analisante. A ética da psicanálise se constitui pelo afloramento do desejo inconsciente por parte do analisante, tornada possível através do lugar de objeto que o analista ocupa. Contudo, e não é raro, como o Lacan afirma, né, os analistas tendem a confundir os seus sentimentos e pensamentos com intervenções e atos baseados na teoria e prática lacaniana, utilizados para elaborar uma interpretação e análise. A individualidade do sujeito se dá por meio da sua interação específica com o próprio desejo. Ao se alinhar esse pressuposto com os desdobramentos que o significante racial pode exercer sobre a subjetividade do sujeito, a necessidade que o analista consiga aprimorar a sua escuta para dar conta de ouvir sobre esses desdobramentos se mostra essencial. E não se trata de trazer para a clínica ou prática, né, a militância identitária, como os movimentos mais conservadores da psicanálise atual acusam. Caso fosse, há margem para se afirmar que, até então, a hegemonia branca de dominação esteve presente no percurso da clínica desde a sua criação, uma vez que, como já foi apresentado, né, beira a impossibilidade que o analista se ausente por completo em todo momento da sua posição de sujeito durante a análise, mas também, né, dos efeitos, né, que a gente estuda na formação em psicologia, né, e também da psicanálise, né, de como a ciência psicológica foi utilizada muitas vezes como elemento para justificar esse racismo, né, que a gente chama de racismo científico, né. Então, é uma área de saúde, né, que muitas vezes, né, favoreceu e, de certa forma, ainda favorece, né, favorece, né, esse racismo científico, que vai favorecer, né, a discriminação material do sujeito. Né. Se antes era em termos, né, de trabalho, né, hoje em dia também é em termos de saúde. Né. Então, né, a questão de pensar o cuidado, né, e a escuta também como um elemento que pode ser atravessado pelo racismo. Né? Qual sujeito merece a escuta? Qual sujeito merece o cuidado? Como é feito o cuidado para cada um desses sujeitos? Né? Eu tenho outro grupo, que é o grupo de branquitudes e clínicas, né? E nesse último mês a gente trabalhou muito sobre saúde pública, políticas públicas e branquitude e clínica. Né? E a gente estava lendo alguns textos e falava lá sobre como... teve um dos textos que falava sobre como o tratamento, né, a forma como os sujeitos, né, não brancos são tratados é completamente diferente. Né. Teve um caso que, infelizmente, né, por mais de 5 anos, o sujeito negro tentou cuidar, tentou ser auxiliado pelos vários dispositivos de saúde pública, e em cada um deles ele foi direcionado para o outro, ficou jogando quase uma peteca com ele, né. E, ao fim de 5 anos, né, ele tinha uma depressão profunda, ele infelizmente se matou. Né? E aí, no mesmo texto, né, nos mesmos relatos, né, uma pessoa relata sobre como um morador de rua, que era branco, tinha olhos claros, loiro, né, e uma aparência classificada como bonita, né, passou na frente da fila de espera para receber implantes, né, e, inclusive, essa fila era majoritariamente constituído por pessoas pretas, porque é um implante que, né, que decorre de uma doença que atualmente acontece muito, né, tem maior predominância na população negra, justamente por conta das condições de vida da população negra, né, mas esse rapaz passou na fila, né, foi feito tudo em tempo recorde, e a justificativa para isso era que ele se dava bem com toda a equipe, né.
alguma coisa nele fazia com que ele desse bem todo mundo, ele era muito carismático, né? Sendo que o outro rapaz com mais de 5 anos pedindo, né, ajuda, pedindo uma assistência, e não teve, né? Então é preciso também, né, pensar, né, a quem se cuida, a quem se ouve, né, como se cuida e como se ouve. Dando continuidade, né, um espectro ronda a psicanálise, né, o espectro do identitarismo. Os autores mais conservadores justificam a sua preocupação com que a transferência não opere pela via identitária / imaginária, alegando estarem simplesmente buscando manter a ética da psicanálise e seu compromisso para com o desejo inconsciente de seu sujeito. Contudo, é possível se interrogar se essa preocupação diz realmente sobre as problemáticas de uma transferência identitária ou se essa postura corresponde a um desconforto gerado pelo racismo cotidiano ao buscar se evidenciar uma clínica que inclua vozes negras de sua escuta. Perceba, a transferência per si deve operar para além do sentido do significado. A isso não se recua, nem mesmo Lacan. A escuta e a interpretação são a nível do simbólico, do inconsciente, ou seja, encaminham a análise a um para além das fantasias identitárias que possam emergir. Isso não é o mesmo e não se iguala a dizer que as identidades sociais não podem ser objeto de trabalho e análise. Pelo contrário, é afirmar que em processo psicanalítico elas não serão tomadas pela sua via biológica determinista, tal como Lacan tomou do jeito como cartesiano, mas sim entendidas como possíveis significantes dentro do texto discursivo do sujeito. Ou seja, o cuidado para evitar sugestões e falas imaginárias dentro do discurso que é trazido pelo sujeito permanece mesmo em uma clínica que se propõe a escutar esse significante racial, assim como atenta-se para que projeções por parte do analista não possuam espaço. Há uma tentativa sim de buscar uma inovação e aprimoramento da técnica, mas nunca se esquecer do método. Dizer que a postura é ética não é mesmo dizer que a escuta seja neutra ou abstrata. Se a raça é um significante e o racismo é um discurso, enquanto ideologia, ambos não deixam de se escrever nos sujeitos e, consequentemente, nas sociedades colonizadas. A lógica de dominação que perpetua as sociedades colonizadas é mantida e também mantém a vida longa e próspera desse discurso. A sociedade não é neutra, portanto, seus integrantes também não o são. Constituem e são constituídos por ela. Exigir uma determinada neutralidade do analista pode, muitas vezes, servir como um agente dissimulador, que busca desviar o foco do negligenciamento da psicanálise, enquanto espaço embranquecido contra os efeitos do racismo da subjetividade do sujeito, seja ele branco ou negro, como apresentou o próprio Fanon e a própria Quilomba, né? É preciso, então, pensar nas contribuições que a análise poderia trazer aos sujeitos quanto à relação entre raça e responsabilização subjetiva, né, ao se falar ali do campo da diferença. Tudo é social, inclusive a clínica psicanalítica. E se o racismo é algo social, ele pertence à psicanálise enquanto objeto de estudo também. Nesse, né, a fala apresentando alguns nomes do estudo de raça e psicanálise. Quilomba é um contemporâneo nossa, que infelizmente está conseguindo espalhar o seu trabalho sobre racismo cotidiano e sobre como podemos ou não operar com isso que não se cansa de escrever que é a raça. Né? Contudo, Fanon e a Neuza não tiveram o mesmo reconhecimento, ao menos não em vida. Fanon morreu cada vez mais convicto de suas ideias comunistas e revolucionárias, mas também cada vez mais desgostoso e desacreditado sobre como a sociedade recebia seus trabalhos e de seus colegas. Pele Negra, Máscaras Brancas, se hoje é um livro que começa a ter uma notoriedade, não só foi negado durante a banca avaliadora da Universidade de Fanon, né, dizendo que não era psicanalítico o suficiente, como também foi censurado por quase 50 anos na França e em diversos países, com seu conteúdo revolucionário e crítico, bem como também outras obras de Fanon, como a gente já falou aqui, né, o Condenados à Terra. Tal como Freud deu espaço para que se pudesse perguntar às histéricas o que elas desejavam, Fanon ousou fazer o mesmo com o Homem Negro e, em troca, seu nome foi censurado durante décadas, até mesmo após sua morte. Algo similar, né? E, curiosamente, né, essa questão do Fanon, a Grada mesmo vai falar, né, quando ela está introduzindo ali o livro dela, que é o Memórias de uma Plantação, ela fala sobre como só teve acesso ao livro do Fanon né, no começo da virada do milênio, né, 99, 2000 ali. Ela só teve acesso, né, a esse livro na Alemanha porque uma professora da universidade dela contrabandeou, né, o livro, que ainda era censurado em alguns países, e tipo, pouquíssimas cópias, ou seja, a gente quase perdeu nessa obra porque foi realmente destruída, né, e censurada. Então, a gente não teria nem Grada, a gente não teria nem os textos panonianos derivados, né, dessas obras. Né. Tamanho impacto do racismo e do capitalismo, né, como mantenedor dessa estrutura também. E algo similar também ocorre com a Neuza, né, sua tese de mestrado, né, o Tornar-se Negro, embora não tenha sido rejeitado pela banca vereadora, foi alvo de duras críticas da comunidade psicanalítica da época, que não viu, né, novamente psicanálise em sua obra. Se Simone de Beauvoir, em As Duras Penas, pode defender sua tese de que não se nasce mulher, torna-se, e ser reconhecida por isso, Neuza não pode fazer o mesmo
mulher preta, só própria na fundamentação acadêmica. Matheus, só A ideologia racista é é porque caiu um pouquinho. Deu uma cortada na sua fala. Oi, Mas acho que agora voltou. Acho que agora tá voltou? tranquilo. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Onde eu parei? Você consegue lembrar? Você parou falando da Simone de Beauvoir, que conseguiu defender a sua tese que não se nasce mulher, mas que a Neuza não teve. Não conseguiu, né? Fazer o mesmo. O mesmo. Isso. E aí, percebendo que as obras do Fabiano não tinham devido reconhecimento da sua própria comunidade, estudos simplesmente pelo racismo, desde a formatação acadêmica, a Neuza então opta por abrir mão da própria vida, né? Talvez que a ideologia racista era e talvez ainda seja mais forte que qualquer tentativa de superar essa estrutura. Não foi a depressão que matou a Neuza, né? Foi o próprio racismo. E a comunidade acadêmica, né? Que é a que compactua com isso. Mesmo após a reconhecida contribuição que Fanon, Neuza e Klomba, junto com demais autores negros psicanalistas, oferece à comunidade psicanalítica, esta ainda opta, e eu marco aqui que isso é uma escolha, e não trazer esses autores para dentro tanto da formação do aluno em psicologia ou psicanálise, como também, mais uma vez, escamoteia suas contribuições a uma posição de especialização, ou de um mini curso a ser transmitido em 2 ou 4 horas no final de semana. Passa-se ao menos 4 anos estudando Freud e Lacan na grade obrigatória dos cursos, mas não há espaço para uma aula que seja sobre Fanon e Neuza. E essa escolha pelo epistemicídio da psicanálise não branca é preciso ser encarada devidamente enquanto uma opção tomada pelos profissionais, tanto em sua formação quanto em sua prática. Não há mais espaço para que não se conheça, né, entre muitas aspas, Fanon. Constitui isso todo um movimento antimanicomial no país, em especial em Belo Horizonte, onde a presença psicanalítica na política e na luta é fortíssima, baseado especialmente em Franco Basaglia. Mas quando você é para estudar sobre os principais autores que inspiraram Basaglia, tanto os agentes políticos de luta quanto os professores que lecionam sobre ele nas faculdades, novamente, entre muitas aspas, esquecem de citar Fanon, cuja obra influenciou Basaglia em chegar na lógica manicomial, uma lógica de dominação baseada na classe, né, mas também na cor. Constituiu-se toda uma psicanálise brasileira que simplesmente não conhece Neuza e nem ao menos leu o Tornar-se Negro, e só agora começa a perceber a falta que é não ter lido ela. Teme-se pelo fim da psicanálise enquanto praxis pura e intocável dos tempos de Freud e Lacan, mas somente quando é proposta por pessoas não brancas. Do contrário, é possível que se construa uma psicanálise freudiana, uma lacaniana, uma milleriana, uma kleiniana. Por que então não é possível ao menos cogitar uma psicanálise fanoniana? Porque talvez ao falar de raça, a psicanálise de seus aliados, perdão, talvez de aliados também, né? A psicanálise de seus analistas aliados precisa reconhecer aos seus privilégios que se deseja manter intocado, não falado. Não porque denuncia sua cumplicidade no famigerado racismo estrutural, mas sim por um suposto cuidado quanto à preservação da técnica, né? Ou ao menos é isso que é repetido insensavelmente aos 4 ventos. É preciso que os analistas, esses que preservam e constroem a psicanálise, retirem o véu da branquitude, passem a deixar a cegueira branca de lado e se haver com a própria pulpa branca. É preciso ao menos considerar que, tal como defende Fanon e Neuza, o agente divisor do sujeito negro talvez não seja a lógica de Piana, mas sim o encontro com o branco. Que quando o homem negro sonha que está sendo baleado pelas costas pela polícia, ele não está trabalhando no registro simbólico, mas sim no real da morte que cerca todos os dias. Loma propõe o que ela chama de triangulação do racismo cotidiano. Em toda a situação de racismo, há ao menos 3 figuras, seja o negro, homem negro, né? Sujeito negro, perdão, que sofreu racismo, o sujeito branco, responsável pelo ato racista, e ainda um terceiro sujeito, fantasmal, constituído pela comunidade branca que apoia, sustenta e justifica o ato racista do sujeito branco. Nessa configuração triangular, o sujeito negro é isolado em sua violência e nas formas que procurará para dar conta de elaborar esse episódio de racismo, enquanto o sujeito branco é acolhido por essa comunidade também branca. Às vezes me questiono se essa constelação triangular, de certa forma, não é incorporada à clínica, onde analisando negro não é ouvido, é isolado em sua experiência racial, em detrimento de uma postura de questionamento e contestação do analista branco, apoiado por comunidade fantasmal branca, que atende pelo nome que a gente conhece de psicanálise. Ao assumir a não existência da neutralidade dos sujeitos, os efeitos estruturais oriundos dessa não neutralidade são capazes de chegar também nas clínicas, instituições de saúde mental ou qualquer espaço onde a psicanálise opere. Novamente, tudo é social, inclusive a clínica psicanalítica.
Então, não há de existir interferência dessa não neutralidade nos discursos trazidos pelos sujeitos nas clínicas, em especial no contexto também de instituições de saúde mental, seja ela pública ou privada. Novamente, é preciso demarcar, não se trata de argumentar que apenas analistas negros possam atender analisandos negros, mesmo que essa configuração possa facilitar o acolhimento do sofrimento e ou dor diante de uma violação racista. A proposta do meu projeto de mestrado, né, é justamente pensar como se pode dar a escuta do significado racial e do racismo enquanto discurso por parte de analistas brancos e quais são as diferenças, caso existam, quanto à escuta operada por analistas negros em contexto de clínica e instituições de saúde mental públicas e privadas, justamente para articular, né, como essas instituições sofrem, né, os efeitos de uma lógica de dominação, né, tanto de classe como de cor, né, oriundas, né, do macro, né, da sociedade capitalista que a gente tá inserido atualmente, né. Por fim, é preciso que se racialize os feitos abstratos da psicanálise, tanto ao que se refere ao analisando, quanto ao que se refere ao analista. Do contrário, continuaremos a ficar extremamente ofendidos e inconformados quando nos é apontar qualquer ligeira e pequena menção ao véu de branquitude e privilégios que acompanhem o psicanalista branco, mesmo, né, e principalmente quando se é a maior referência de sua área no país, como já aconteceu atualmente, né, recentemente. Que falta faz, então, ler, né, um Fanon, uma Neuza e uma Quilomba. E é isso. E é isso. Que falta faz, né? Inclusive, depois de te ouvir, Matheus, a primeira vez lá no Freud, eu fiquei pensando até mesmo nos textos que eu tinha preparado, e que inclusive, assim, eu entrei em contato com o texto do Tornar-se Negro da Neuza, não foi pela faculdade, e o que aconteceu foi que eu tive, na verdade, foi de certa forma pela faculdade, porque eu fiz um estágio obrigatório na PUC, sobre psicologia e relações étnico-raciais, um professor de psicologia social. E aí nesse grupo, que é o GEP, que é o Grupo de Estudos Pretos, lá da PUC. Ah, o GEP. O GEP, conheço, sabe? eu fiz ele também, fiz parte dele semestre passado. Isso. E aí, lá no GEP que eu fui entrar em contato com o trabalho da Neuza. E assim, e essa mudança, eu fico aí pensando exatamente isso, assim, como que eu ia formar, se eu não tivesse pego esse estágio, não tivesse feito esse estágio, eu ia formar sem passar por isso, assim, talvez fosse entrar em contato só no trabalho com Freud nas quebradas e tudo mais, assim, mas a falta que faz é justamente essas questões não serem pautadas, e não são mesmo, assim, não são com a devida importância, né, assim, que fica muito retratado assim, a mini curso, a uma coisa assim, Sim. Vamos fazer um final de semana e tudo mais, mas isso não é incorporado, né, a formação do analista, né, e é uma faz coisa falta. que é escolha, como eu falei, tipo assim, tem que ser encarado como escolha. Seja ela uma escolha descarada, né? Tipo assim, realmente não quero, como também uma escolha que passa por, não tive acesso. Mas não teve acesso por quê? Exato. Não teve acesso porque talvez nunca precisou ter acesso, né? Porque nunca considerou que essas questões são importantes para uma clínica. Comentei lá no dia lá do encontro, comento novamente, sobre como me soou muito estranho quando, né, no meio de trabalhos que eu estava fazendo na época, eu ouvi de um cara que estava no mestrado, já terminou o mestrado, né, trabalhando há mais de 10 anos, e falou que agora tinha conhecido o Fanon, sendo que eu, tipo assim, estava terminando de me formar, já tinha lido o Fanon há 2 anos atrás, sabe? Tipo assim, por quê? Porque para mim impôs-se a necessidade, né? Impôs-se através da minha raça, né? Através das minhas vivências, talvez através das pessoas que eu estava ouvindo naquele momento, né? Seja nas clínicas e escolas que eu estava inserido. Então, é uma escolha, né? Começa-se a fazer a escolha por trazer esses textos, né, esses autores para as aulas, né? Mas ainda é muito pouco, é muito raro, né? Acontece muito pouco. E por que não poderia acontecer ao longo, por exemplo, de uma formação, ao longo de um estágio? Exato. Por que isso é renegado a uma posição de uma formação que extra? Vamos falar, hoje vai ter uma aula extra. Não é uma aula extra, não deveria ser, é uma aula essencial. Né? Exatamente. E isso faz parte justamente para poder manter também a estrutura, e aí relacionando com a questão, né, marxista, né, para poder manter mesmo a estrutura de privilégio. Né? A comunidade psicanalítica é constituída principalmente, né,
por homens e mulheres brancos, né? Por mais que a gente fale que a psicanálise é muito mais feminina, ela é muito mais feminina, mas também muito mais feminina branca. Tem que pôr um marcador racial ali também. Do Sim. contrário, a gente vai continuar, né, renegando a raça. Tem um outro texto que a gente também trabalhou no Branquitudes lá em Clínicas, que é o grupo lá, e fala, questiona, né, não afirma nada porque não tem estudo sobre isso, mas questiona sobre como a psicanálise, né, a psicologia de forma geral, mas está falando nesse caso da psicanálise, né, como a gente se adaptou no período, né, de pandemia, né, para continuar trabalhando, né, e tudo mais. Só que será que, né, as pessoas de classe média alta, classe média baixa, classe média alta, né, que são a grande maioria dos psicanalistas, né, principalmente as mulheres brancas e tudo mais, né, e os homens brancos, não renegaram também o cuidado, o trabalho com os filhos, né, para uma empregada, né, preta? Então, como é que eu luto, né, no meu trabalho, nas redes, politicamente, para que, né, a população tenha acesso à saúde e tudo mais, à vacinação, se, né, no meu trabalho, na minha vida pessoal, eu recorro ao recurso, por exemplo, o trabalho, né, da pessoa preta para dar conta da própria casa onde eu vivo. Ah, mas a casa é muito grande, ah, mas tem muito trabalho, mas todo mundo tem muito trabalho. Qual que é o sentido disso, né? E aí, a gente pode, depois em outros textos, a gente pode trabalhar sobre como também, não sei se você já trabalhou aqui, mas sobre como a questão até mesmo da existência de uma empregada doméstica, esse conceito bizarro é literalmente derivado, né, da época da escravidão, né? Ainda é um conceito importado, né? Como que eu vou falar? É uma capitalização no sentido de um trabalho escravo de casa, né? O que diferencia de fato, né, o trabalho escravo, né, de manter a casa, na casa grande, de manter uma casa hoje em dia de classe média? Nenhum. Às vezes a pessoa até mora no próprio trabalho, não era isso que era feito lá na época. Às vezes a pessoa nem recebe direito, né, ou recebe só o suficiente para comer e dormir. O que é isso, senão escravidão naquela época? É. Aquele caso que ficou famoso assim na mídia, no Twitter, um tempo atrás, aquele A Mulher da Casa Abandonada, que Sim, contando essa história, né? Assim, exatamente. O primeiro caso de Covid que matou uma pessoa foi de uma empregada doméstica negra, de uma família exato. branca É. que Tinha ido pra estava na Itália, Europa né? também. Tinha ido pra Itália, eu Isso. lembro disso, exatamente. E trazer essas questões de raça para o âmbito, né, da psicanálise, né, ainda mais uma psicanálise que tenta agir politicamente contra, né, o modo de produção capitalista, também é preciso também é trazer, junto disso, a questão racial. Né? Ao contrário, a gente vai tapar o sol com a peneira, né? Porque, como eu falei, são dois discursos que hoje em dia são uma amálgama, né? De tão mútuos que eles são. Então, para falar sobre um, é preciso falar sobre o outro também. Não é que classe seja maior ou raça seja maior que classe e vice-versa, mas sim que eles andam juntos, pelo menos na ótica, né, da produção capitalista, né? Sim. E aí, o meu projeto de mestrado visava trabalhar justamente como é que isso se articulava com os analistas, né, psicanalistas principalmente, né, nas instituições de saúde mental, justamente porque lá a gente vê, e Basaglia já falava isso, né, ele falava também por conta de Fanon, né, preciso lembrar isso, que essas instituições reproduziam a lógica da sociedade. Qual que é a lógica da sociedade? A lógica de produção capitalista. Então, por isso que eu resolvi, né, não trabalhar na clínica com essa questão da postura do analista, mas sim na instituição mental. Até mesmo para poder ter mais acesso, né, a essas pessoas, que pudessem ser convidadas a falar um pouco mais. Né? Uhum. Exato, né? Assim, o Basaglia vai até, né, dizer assim que a lógica manicomial tá na sociedade, né? Assim, a luta antimanicomial não foi só para conseguir a lei, né, e tudo mais. Ele deixa isso muito bem Exato. claro, né? Assim, não é a questão do marcador legal e tudo mais, né? Assim, como a questão do racismo, né? Tem um marcador legal, mas assim, do que adianta esse marcador legal se a lógica continua sendo a mesma, né? Assim, claro Até que porque o marcador legal, ele por muitas vezes serviu também para a própria discriminação, né? Então, não é exatamente. muito parâmetro para a gente seguir também essas questões. É. E aí, alguma dúvida? Querem falar mais um pouco sobre um ponto? E aí, Poliana? Eu fiquei com uma questão quando eu estava ouvindo. Tá me escutando? Tamo.
Eu fiquei pensando no quão problemático é quando a gente começa a pensar a escuta do analista na clínica. Assim. Pensando nessa questão, dentro desse campo, no segundo encontro, eu lembro da gente ter discutido algo que tinha a ver com essa pergunta de como entender psicanálise dentro do campo materialista. E aí eu fiquei pensando na escuta do analista, assim, nas ferramentas que ele tem, já que a gente está comentando dessa falta de referências e dessa falta de escolha por referências, assim, principalmente referências que poderiam ajudar no nosso contexto brasileiro. E aí eu fiquei pensando como que você percebe essa questão da escuta mesmo, porque eu sinto, assim, particularmente, que nessas questões de classe, busca-se não tocar, assim, ou o analista não escuta. E eu mesmo tive uma experiência nesse sentido, assim, com uma analista. Quando eu tocava nessas questões, elas eram deixadas ou de lado ou depois interpretadas junto com algum sintoma. Isso você está falando na sua análise? Sim, na minha própria. Uhum. Ocorreu essa questão. E aí é uma coisa que eu sempre tento tomar muito cuidado assim, na minha própria clínica, porque eu vejo que é um assunto que é deixado totalmente assim, de escanteio e na hora da escuta aquilo meio que não se escuta. É isso que eu percebo. E o não escutar é uma violência também. Sim. Comentando sobre isso, né, acho que algumas coisas assim, primeiramente, né, a psicanálise eu falei semana no dia, eu acho, se não me engano, né, não sei se eu falei, João, mas a psicanálise gosta de dizer e tem um embasamento teórico para isso, né, de que a remuneração é uma forma do sujeito pagar com o próprio desejo, né, e isso eu não recuso, isso de fato tem ali o embasamento teórico, Lacan defende isso, Freud defendeu isso também, né? Todos os psicanalistas defendem isso porque realmente tem um valor ali, né? Mas não ao mesmo que dizer que eu não posso discutir sobre qual que é o valor desse dinheiro para esse sujeito, né? Como esse sujeito consegue separar, né, o pagamento, o dinheiro, né, para a sessão, ou até mesmo como é que ele traz a questão do dinheiro para a sessão, né? Isso vai também medir sobre a análise dele, né, sobre o seu discurso, né, não pode ser deixado de lado, né, e aí quando você fala também sobre essas diferenças, né, tanto ali no campo, né, enquanto analista ou como analisando, né, me recordo também de uma outra posição, né, e aí é uma posição que até assim, é cômico, é tragicômico, né, porque não deveria ser cômico pelo menos, porque não deveria existir, mas é uma situação, estão me ouvindo? Sim. Ah tá, porque acho que a Poliana travou aqui, né, uma situação onde, né, eu estava numa supervisão e tudo mais, a gente estava conversando com o professor, né, e aí éramos ali em torno de sete alunos mais ou menos, né, tinha eu e mais uma estudante, né, negra, né, a gente começou a falar, né, ouvindo os relatos sobre como era curioso, como parecia, né, ao que tudo indicava naqueles casos de contexto de clínica escola, sobre como parecia que os analisandos, né, que eram pobres ou negros, eles traziam muito mais questões do material, do real para a sessão. Então, era um medo de não ter onde trabalhar, não ter onde, né, o que comer, onde morar, era um medo, talvez, de polícia, alguma coisa relacionada com isso. Enquanto, né, analisandos que a gente via que tinham uma condição financeira um pouco melhor ou eram brancos, tratavam muito mais sobre questões mais, vamos colocar assim, em muitas aspas, fundamentais à análise, à psicanálise, né? Ou seja, né, a relação com a mãe, a relação com o pai, a relação com o que fazer da vida, né? Onde isso aparecia mais vezes. E a gente tentou colocar isso para o professor, né, de maneira bem tipo, diluída, para não parecer que a gente estava falando sobre raça e classe, sabendo já a resposta, e a resposta foi justamente essa, tipo, não, tudo é discurso, tudo faz parte da mesma coisa, tudo pode ser ouvido da mesma maneira, né? Não tem diferenciação, né? O discurso, a fala que a gente recebeu foi mais ou menos essa, né? Ou seja, né, quando se escuta tudo da mesma forma, não se escuta nada, porque não há diferenciação, né? Tudo vai passar por uma lógica de tentar tratar esses mesmos objetos de maneiras parecidas, sendo que tratam de questões diferentes. Um está no campo simbólico, né, muito, muito simbólico, no campo real. Então, como é que eu vou ouvir os dois como simbólico? Ou os dois como real? Algo vai ficar faltando.
Então, quando você fala sobre isso, me vem muito isso à mente, assim, né? Que a questão financeira de classe, né, e a de raça, ela precisa ser considerada também sobre esse dizer do sujeito. Né? Como é que é a relação dele com a raça? Como é que é a relação dele com a sua classe, com o seu dinheiro, né? Com o ter ou não uma casa própria, por exemplo? O que isso diz? O que isso estruturalmente, né, diz sobre quem ele é, né? Não só como um valor ali se a pessoa está ali neurada com ter uma casa, então realmente é uma coisa ali de neurose, né? A gente está falando do campo da neurose, então é porque está ficando com o desejo de talvez mostrar para o outro que tem uma casa. Não, às vezes é só ter uma casa, né? A segurança de ter uma casa, né? Às vezes não também, né? Mas saber ouvir que pode ter uma diferença ali também, né? Lacan não fala aqui, né? Lacan e Freud fala que a questão do falar livremente, né, é importante, porque vai trazer o que é, né, o que faz algum sentido para o sujeito e tudo mais, né, e também saber ouvir essas diferenças vai ser possível, né, que se singulariza aquele sujeito, né, porque isso é válido em tudo que é do campo do simbólico, mas aquilo que é do campo do real parece que não é válido, parece que a gente tem que ignorar, né. Talvez isso que fala do campo do real, né, o que na verdade não fala, né, porque o real atravessa isso que não pode ser dito, né, seja um material também que se possa trabalhar, seja uma possibilidade de construção de sentido aí. Mas também é preciso ter, né, essa articulação para se ouvir, talvez esse desejo para se ouvir isso também. Acho que o ponto talvez seja esse, né, de talvez esse desejo de ouvir outras coisas que não sejam aquelas que foram ensinadas, né, na clínica branca, seja o que impeça esses analistas de realmente se colocar para ouvir. Seja para confirmar o que já se pensava, seja para encontrar algo novo. Mas aí, o que mais? Acho que uma outra generalização aí desse ponto de ouvir tudo da mesma forma, né, assim, colocar tudo dentro da questão do desejo, foi, acho que, uma das últimas discussões aí com a questão da pulsão de morte e o discurso do Bolsonaro e tudo mais. Então, assim, se transforma tudo dentro da política, tudo é pulsão de morte, né? Se explica tudo dentro do escopo psicanalítico, nesse conceito aí enorme que é pulsão de morte, e aí pronto, né? Aí escuta tudo do mesmo jeito, assim, e acho que é um outro movimento da psicanálise. Você vê isso acontecendo em vários campos, assim, né? O campo da política sendo totalmente psicologizado, assim, o campo da raça também, com esse discurso de tentar psicologizar tudo, assim, e não ouvir as diferenças, assim. É algo que, justamente essa questão né, tudo se explica, tudo do bolsonarismo se explica pela pulsão de morte, né? É algo que Freud ou Lacan falava sobre os ecos de produção, de conhecimento, né? Olha que curioso, né? A gente vive falando sobre como cada discurso é singular, como cada sujeito fala, né? Articula um texto que é próprio dele. A gente vai lá e pega um conceito e abrange num guarda-chuva de conceitos ali que abrange muitas coisas. O bolsonarismo não está só, por exemplo, no campo da política, está no campo da moral, está no campo da ética cívica, por exemplo, está no campo também da psicologia, mas não é só também, né? Então, olha que curioso, olha que, de certa forma, um paradoxo, né? Onde tudo se ouve de maneira singular, mas realmente um conceito vai explicar tudo nesse campo do bolsonarismo aí, né? Que é impossível. Mas, de novo, né, talvez essa atitude de generalização justamente para se capitalizar sobre esse discurso. Né? Talvez haja uma intenção de se capitalizar em cima dessas análises, né, que de análise de fato não tem nenhuma. Né? Porque se a gente for analisar realmente, a gente vai ver que é muito mais complexo do que falar que é tudo pulsão de morte. Exatamente. Qual seria a intenção, de fato, né, dessas análises? Aham. Alertar o grande público? É conversar somente entre psicanalistas? É passar uma ideia de que se sabe algo para poder vender algum trabalho? Ou que a psicanálise tem que comentar sobre tudo, né? Assim, não pode deixar passar nada. Não pode deixar de explicar nada. E é curioso porque isso sempre acontece, né? Sempre se quer que a psicanálise dê conta de tudo, né? Mas quando é raça, a gente fala, não, isso a gente não toca, isso é identitarismo. Exato. Quando a gente fala de identidade de gênero, né? Transexualidade, até que transexualidade hoje em dia não tanto, mas houve já uma época que não se tratava disso também, porque isso também era identitarismo, está aí, né?
Está caindo-se a metáfora paterna, a gente não pode contribuir para isso, mas como isso, né? Como é que a gente não pode falar sobre o sujeito, como é que a gente vai ouvir eles? Então, a gente fala que isso é uma coisa que a gente não pode tocar, como é que se trabalha isso em clínica, então? Como é que se espera que um paciente, né, negro, né, ou com uma identidade de gênero não comum, como, sei lá, não binário, né, ou então realmente transexual, possa falar livremente, possa falar sabendo que está sendo ouvido. E é uma questão também de escamotear isso até mesmo na produção capitalista mesmo, né? Tipo, de que se a gente não der voz para esses sujeitos, né, as suas demandas, suas reivindicações, aquela estrutura de dominação, não vão ser ouvidas, não vão ter um peso, não vão ter uma realidade material. Então, de certa forma, eles também talvez não vejam que seja necessário trazer isso para suas pautas diárias, para, né, para uma reivindicação política, por exemplo. Porque se nem meu analista consegue colocar, né, o peso nisso, né, então talvez eu realmente não deveria colocar esse peso, não deveria pensar sobre isso, não deveria falar sobre isso. Exatamente. Não que o analista precisa, né, vai ser esse grande salvador do sujeito, não é sobre isso. É questão realmente desse valor, né, tanto imaginário, inicialmente, do analista, mas também essa posição simbólica que ele ocupa na vida do sujeito. Isso tem um peso ali. Que não Mas pode... uma coisa também que impossibilita a própria associação livre, né? Que o analista ele vai criando umas balizas quando chega a determinados assuntos, que é a teoria que ele está ali comungando não dá conta de pensar aquilo. Não existe associação livre. Então, o próprio sujeito vai deixando de falar determinadas coisas por sentir que aquilo não é ali que se fala, ou não tem esse lugar na escuta, e vai selecionando outras coisas. Eu tive uma experiência em que eu me percebi assim, eu ia sempre deixando de lado questões que tinham a ver com um aspecto financeiro e com o sofrimento que isso me causava, e aí eu ia deixando elas assim, num canto, e aquilo ia me angustiando, e eu ia tratando umas outras questões, mas quando na verdade eu queria tratar de como essas outras me afetavam. Então não é possível uma associação livre, a própria premissa inicial já fica invalidada, né? Exatamente, né? Eu não tenho muitos anos de atendimento, gente, mas eu posso falar que pelo menos umas 3, 4, para não dizer mais, mas com certeza umas 3, 4 pessoas já me falaram: nossa, isso aqui eu não falava com o meu antigo analista, porque ou ele não botava fé, ou ele falava que, de certa forma, isso era uma coisa que, né, entre muitas palavras difíceis, mas que isso era coisa da minha cabeça, né? Não que eu primorize isso, né? Não deixe de, inclusive, colocar a responsabilidade subjetiva da pessoa sobre aquilo. Não é sobre isso. A questão é como é que opera isso. Tanto é que, em alguns casos, eu faço questão de falar: ó, isso aqui talvez opere, né, em termos subjetivos, ou seja, né, para não falar psicanalíticos, né, psíquicos, esses termos mais difíceis, eu falo, tento popularizar mais o termo, então eu falo, né, subjetivo, que aí fica, a pessoa já entende o que eu quero dizer, né, que isso aqui opera subjetivamente nessa função aqui, mas também tem essa função aqui enquanto raça. Como é que isso chegou para você? E a gente conversa um pouco mais sobre isso, né? Essa diferenciação é muito mais para que a pessoa consiga trazer a segurança do que realmente eu analisar isso separadamente, porque eu não analiso separadamente, tem que ser analisado junto, mas é mais para a pessoa entender que aquele peso, né, aquela escuta está sendo pesada em relação ao que eu li. É mais ou menos, pelo menos para mim. E, novamente, né, deixo isso bem marcado que isso como eu articulo a raça. Não quer dizer que é como fazer aí, né, um tutorial. Né. A questão da raça pode ser ouvida de outras formas também. Né, mas eu tenho costume de fazer isso justamente para poder mostrar para esses pacientes que falavam, né, que não podiam tocar sobre esses assuntos de raça na análise, para que eles se sintam mais à vontade. Né. Porque muitos já falavam, tipo, eu basicamente já cheguei com uma coisa pronta, assim, mas eu não ia falar dessa questão da raça, porque eu achava que você não ouviria, né? Não botaria tanta fé, né? Usando os termos das pessoas, né? Mas a gente precisa botar fé, senão a gente não, como você falou mesmo, né, Poliana, a gente não vai criar essa posição de associação livre, a gente vai acabar fazendo com que o paciente chegue com uma listinha do que falar. E aí? Mais uma coisa?
eu acho que é isso. Quer perguntar mais alguma coisa, Poliana? Era isso mesmo. Achei bem interessante, bem enriquecedor. Pessoal. Eu vou, né, continuar vindo nos encontros, a gente pode também continuar estender essa conversa, a gente precisa acabar aqui, assim como, né, eu falo que, né, nas formações ali a gente não pode deixar só um mini curso ali para FANOI e tudo mais, questão de raça, a gente também não precisa também só falar de raça, por exemplo, nesse encontro, a gente vai continuar falando, a gente vai continuar trazendo nos inscritos, né, e quem sabe aí quando ler o Condenados da Terra, a gente possa trabalhar ali junto também. Exato, um projeto aí pro semestre que vem, acho que vai ser ótimo mesmo, se a gente puder organizar, viu, Matheus? Ficaria muito feliz de poder fazer isso. Seria muito bom. Vamos. Eu preciso também saber o que vocês têm lido aí, né? Que vocês já leram, para eu me atualizar também. Eu vou te mandar acompanhar também. com vocês. Te mandar Não, ótimo. as referências. Inclusive eu preciso mandar no grupo, eu preciso xerocar um texto, que eu não consegui achar ele online de forma alguma, eu vou digitalizar ele e aí eu envio lá no grupo essa semana ainda, pra gente poder ir no encontro daqui a 15 dias. Beleza? Então, Matheus, muito obrigado, viu, de novo, pela disposição, pelo tempo, pela sua fala. Muito obrigado mesmo, viu? Nada, e eu que agradeço a oportunidade, agradeço também o convite. E aí também, se eu puder, né, fazer uma sugestão, mais pra frente, tá, gente? Não precisa ser pra agora, não. Os dois vão achar aqui o nome, só um segundo. Que é de uma... Aqui. Vocês conhecem a Lélia Gonzalez? Sim. É uma economista, né, mulher negra e tal, mas é uma feminista muito importante na história do feminismo brasileiro. E ela tem, né, ela se dedica brevemente, porque ela é uma economista, uma cientista social, né, mas ela se dedica brevemente a falar também sobre Lacan, né. Eu acho que a gente pode ir lá para frente, né, eu preciso reler esse texto, né, ver como é que ele pode se articular com, né, esse encontro de hoje, porque ela também é marxista, né, então, né, comunista, a gente pode também articular esse texto de Lacan dela para esse grupo, mas eu vou reler ele e eu também volto com essa proposta depois. Vai estar nesse livro aqui. Sim. Eu acho que a própria Lélia também tem ela escreve sobre a psicose, não é? No Lacan? Sim. Exato, não é? Sim. Tô lembrando... Mas ela não é psicanalista, ela é Sim. entusiasta da psicanálise. Sim. Tô lembrando de um texto dela que inclusive a gente leu no JEP, que era uma palestra dela que ela deu na Ampof. Muito bonita. Eu tenho que relembrar esse texto aqui, talvez também possa ser interessante a gente discutir. Então, é isso, gente. Sim. Muito obrigado. Até daqui a 15 dias. É isso. Tchau, tchau. Belezinha. Tchauzinho. Boa noite, tchau. Boa noite.